Se tem um filme que causa uma grande quantidade de emoções nas pessoas, sem dúvida é A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Agora imagina como seria difícil para os discípulos daquela época enxergar essa realidade diante dos olhos dele. Conhecer o pensamento dos discípulos daquela época vai nos ajudar muito a entender como Jesus ele deve ser reconhecido realmente, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Matheus Ganga, você está no Confraria Bíblica, aqui eu falo sobre Escrituras Sagradas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, é de graça, é só entrar e se inscrever. Então se inscreve e deixa seu like. O texto base para entender o que acontecia com os discípulos naquela época, que vai nos ajudar a enxergar melhor Jesus nos dias de hoje, está em Lucas, no capítulo 24. Ele começa falando das mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus com especiarias já no domingo. Jesus tinha morrido na sexta-feira, de sido crucificado, e ele foi sepultado. E no domingo de manhã as mulheres vão com essas especiarias para cuidar do corpo. Só que quando elas chegam no sepulcro, ele está aberto e elas entram para ver o que aconteceu. E Jesus já não está mais dentro do túmulo. E aparecem dois anjos e que dizem para elas: por que vocês procuram entre os mortos quem já ressuscitou e já está vivo? Então elas voltam correndo para falar com os discípulos do que aconteceu. Ao receber a notícia, o apóstolo Pedro corre para o túmulo, chegando lá ele confirma o que aconteceu. E aí o texto dá um salto para um novo ponto, onde dois discípulos estão caminhando numa estrada e de repente Jesus se junta a eles, só que eles não conseguem enxergar que Jesus está caminhando com eles. E aí Jesus faz algumas perguntas meio irônicas para os dois discípulos. Eles estão discutindo sobre tudo o que aconteceu naqueles dias e a pergunta de Jesus é a seguinte: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E aí eles começam a fazer algo que é até engraçado, que é pregar para Jesus. Eles dizem o seguinte: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E aí Jesus acrescenta: não, do que se trata? Então Jesus está sendo irônico com eles ali, tentando deixar que eles falem sobre o assunto. E aqui está o ponto onde a cegueira dos discípulos ela fica muito evidente e ela é muito semelhante ao que acontece com a gente nos nossos dias. Eles dizem o seguinte: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Só para a gente pensar um pouco sobre esse ponto. A forma como os discípulos enxergavam Jesus era um estereótipo do que ele realmente era para eles. Eles olhavam para a Escritura Sagrada, para os antigos ensinos dos profetas e da lei, de que um dia viria o Messias, e esse Messias se sentaria no trono de Israel e governaria todo o mundo. Essa era a função que Jesus teria na visão deles, e era isso que eles esperavam. Quando Jesus morre na cruz, o mundo deles acaba, por isso que eles estão tão entristecidos andando pelo caminho. Eles criaram um estereótipo de Jesus que não era o próprio Jesus. O que acontece com muitas pessoas que tentam entender o que Jesus é nos dias de hoje é isso. As pessoas criam na cabeça delas, a partir de algum versículo que elas leram em algum lugar, um estereótipo de Jesus. Eles colocam Jesus dentro de uma caixa pequena do que eles entendem que ele é, a partir de uma ideia simples, como se fosse, por exemplo, Jesus ele é amor, então Jesus ele é só amor porque ele tem esse versículo que fala disso. E aí você cria toda uma teologia em cima desse Jesus que é amor. Ah, Jesus é justiça. Então você vai criar um legalismo, toda uma forma de pensar em cima da justiça de Deus. Então cada uma caixinha tem uma parte de Jesus, mas nenhuma tem ela completa. Esse é o estereótipo de Jesus para nós nos dias de hoje, e era o que eles tinham dele naquela época, e por isso eles estavam tão frustrados com o que estava acontecendo. E o texto continua com eles, falando sobre o que eles esperavam de Jesus. Eles falam: mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que aconteceram essas coisas. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então eles foram lá, viram o anjo falou que Jesus tinha ressuscitado e mesmo assim ninguém acreditava no que estava acontecendo. Aí então Jesus começa a explicar para eles de novo tudo que ele tinha explicado 3 anos antes. Mesmo com Jesus mostrando claramente o que ia acontecer, eles ainda não tinham entendido qual era o plano e o propósito de Jesus para eles naquele momento. Assim como nós nos dias de hoje ainda não entendemos porque a gente não faz o que Jesus vai ensinar que a gente tem que fazer nos dias de hoje. Olha o que Jesus diz: vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram.
Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E até aqui eles não sabem que é Jesus que está falando. E aí ele começa a explicar a partir de Moisés, depois dos profetas, tudo o que estava escrito e que tudo estava se consumando em Jesus naquele momento. E os discípulos chegam na casa onde eles ficariam, em Emaús, e Jesus vai para outro caminho, mas eles convidam Jesus para ficar. E aqui está um ponto interessante do que acontece com eles. Quando Jesus parte o pão, e ele fica na casa, ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles entendem que Jesus é que estava ali, e nesse momento Jesus desaparece da presença deles. Os discípulos então, eles dizem um para o outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? As pessoas precisam olhar para a Bíblia e ver o que Jesus está falando. Quando nós pegamos para estudar o Evangelho, em várias Bíblias, ele tem os textos de Jesus destacados em vermelho. É ali que a gente vai saber como que Jesus pensa. É ali que a gente vai ver Jesus de uma maneira completa dentro da Escritura Sagrada. Porque eles falam, ardia, queimava o nosso coração quando nós ouvíamos ele falar das Escrituras. Entender as Escrituras é entender quem Jesus é, para que a gente não seja surpreendido com ele andando do nosso lado e sem saber que ele está do nosso lado. E aí eles voltam para casa onde eles ficavam reunidos, falam com os outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Jesus aparece diante deles, eles pensam que é um fantasma que apareceu ali naquele lugar. E aí Jesus fala, eu não sou fantasma. Olha para mim, olha meu corpo, olha aqui as chagas das feridas que ficaram na cruz que estão aqui em mim. Pode vir aqui, pode tocar. Vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles falam, a gente tem um peixe. Aí Jesus pega o peixe e come. Então assim, Jesus está mostrando para eles, olha, eu sou um corpo glorificado que estou aqui na frente de vocês para mostrar o que aconteceu e tudo que eu expliquei vinha desde a história dos profetas. A gente pode entender pelo Evangelho quem Jesus é e criar um Jesus completo, não um protótipo da forma como a gente pensa nos dias de hoje. E também a gente pode completar esse entendimento que nós temos dele, conhecendo os profetas e os textos do Antigo Testamento que apontam para Jesus e o que ele tem para fazer no futuro ainda. E depois de comer, Jesus fala o seguinte, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras Sagradas e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E aí Jesus sobe aos céus e os discípulos ficam aguardando a chegada do Espírito Santo, que acontece lá em Atos do capítulo 2. Então, o que vai fazer que nós compreendamos Jesus de forma completa é estudar a palavra dele. É ter uma vida de oração, como eu sempre falo aqui, mas conhecer os passos, conhecer principalmente o que Jesus falou dentro dos evangelhos. Facilita muito quem pega e tem essas Bíblias que tem esses textos de Jesus destacados em vermelho, para que você veja o que ele está falando, mas é bom entender o contexto todo da história, saber o que vem antes, para entender de onde a história caminha, para onde ela vai. Isso é muito importante para que entendamos quem é Jesus de maneira completa. Se você veio até aqui, gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Comente aqui embaixo se tem algo mais que você acrescentaria a esse vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.